Olá, muito boa tarde. Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 2 minutos. Está no ar mais um Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no Som da América FM nos 107,1 e também na Cultura M 830 kHz. Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho de 2019. 19, tô maluco, né? 2025, André. Da onde que eu tirei 19, Deus do céu? A torcida de Deus está chegando, a gente já está na ansiedade do feriado. Para alguns, para toda a nação católica, os cristãos católicos que vão lotar o Mineirão, a ansiedade está crescendo cada vez mais. Muito boa tarde, eu sou o André Santos. Boa tarde, Raul. Boa tarde, André. Eu sou o Raul Mariano e é muito bom estar na sua companhia. A partir de agora, os principais assuntos do dia de forma dinâmica para te deixar muito bem informado. E nesse dia 18 de junho de 2025, eu quero te chamar também para você estar conosco nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no nosso canal no YouTube. É só acessar Rede Notícia TVH, já somos quase 5 mil inscritos. É só você se inscrever, ativar as notificações para você ver o Rede Notícia onde e como você quiser. E você também pode nos seguir no Instagram, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. Assista ao vivo a gente também no YouTube, através do nosso canal da TV Horizonte, no tvhorizonte.oficial. E a gente vai começar o Rede Notícia desta quarta-feira falando sobre o retorno do prefeito Álvaro Damião a Belo Horizonte. A expectativa é que Damião chegue à capital mineira no início da tarde de hoje. Álvaro Damião saiu do aeroporto da Ilha do Sal, em Cabo Verde, na África, às 6h20 da manhã, no horário de Brasília. Antes do embarque, pelas redes sociais, Álvaro Damião falou sobre a viagem. Aqui são 8h15 da manhã, 6h15 aí no Brasil. Estamos embarcando para Natal, Rio Grande do Norte, 3 horas e meia de voo daqui lá. De lá a gente embarca para Belo Horizonte, através do Aeroporto Internacional de Confins, voo direto. Chegaremos em Belo Horizonte por volta de 2h10 da tarde. Se Deus quiser e em nome de Jesus, tudo tranquilo, nenhum problema, nenhuma ocorrência, desde que saímos de Israel até a nossa saída agora, aqui de Cabo Verde, onde a gente se encontra nesse momento. O prefeito de BH estava em Israel compondo uma comitiva de autoridades brasileiras que visitavam o país para conhecer o sistema de segurança pública israelense. A previsão era que o prefeito ficasse no país até a próxima sexta-feira, mas a visita foi interrompida por conta dos ataques vindos do Irã contra Israel. Durante a viagem, o prefeito de Belo Horizonte afirmou que as despesas dessa viagem a Israel foram custeadas pelo governo do país. Além do prefeito, o secretário de Segurança Pública da capital mineira, Márcio Lobato, também estava presente em Israel. No entanto, dados do portal da Transparência da Prefeitura de Belo Horizonte mostram que tanto Álvaro Damião como Márcio Lobato receberam valores para o pagamento de diárias para a viagem a Israel. Segundo o portal da Transparência, o empenho número 533 destinou a Álvaro Damião R$ 15.432,60 para o custeio de diárias de viagem para o período compreendido entre o dia 9 e o dia 20 de junho. Já o secretário Márcio Lobato recebeu R$ 15.973,80, por intermédio do empenho 688, também a título de diárias de viagem pelo mesmo período. Procurada, a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não se manifestou. É bom que a gente busque realmente essa resposta do poder público de Belo Horizonte, da capital, em nome da transparência dos dados e transparência dos custos. Quando a gente fala de dinheiro público, nós temos que saber para que foi o uso gasto, como que se foi gasto e a finalidade e quanto. É simples assim. Por que a gente buscou esse dado frente ao portal da transparência? Justamente devido à informação dada pelo próprio chefe do Executivo Municipal de que a viagem toda tinha sido bancada pelo governo de Israel. E aí a gente se deparou hoje com essa informação de R$30 mil, pouco mais de R$30 mil, destinados ao prefeito
e ao secretário de Segurança Pública para custeio de diárias de viagem para Israel para os dois. É normal os custeios de viagem? É normal. Eles estão em viagem oficial, eles estão a trabalho. É normal, se você viaja a trabalho, para quem você trabalha, tem que pagar a sua viagem. Só que a pergunta que se fica é o seguinte, afinal de contas, o que foi custeado dessa viagem? Ah, foi custeado só as passagens. Ok. Foi custeado as passagens, os cursos que foram dados lá. Ok. Mas não pode se dizer, foi custeado tudo e ter um custo bancado pela gente dizendo isso, né, Mariana? Com certeza, André. Transparência é fundamental. Nesse caso, sobretudo, devido a tudo que o prefeito viveu. Foi bastante turbulenta a viagem e agora a gente espera que seja esclarecido, né? Que custo foi esse, como que esse dinheiro foi usado. Exatamente. É só em nome da transparência. Enquanto o prefeito Álvaro Damião está retornando a Belo Horizonte, os profissionais em educação da capital mineira decidiram manter a greve da categoria que chega nesta quarta-feira ao 13º dia. O repórter Nilton Lopes conta os detalhes. Em assembleia realizada na Praça da Estação, os professores de Belo Horizonte decidiram manter a greve nas escolas municipais da cidade. A categoria alega que desde o início da paralisação, no dia 6 deste mês, não houve contato da prefeitura para negociar as reivindicações dos professores. Até o momento, a prefeitura ofereceu 2,49% de aumento para os professores. Repórter Nilton Lopes. Logo depois de definir pela manutenção da greve, os profissionais em educação da rede municipal de ensino realizaram uma manifestação por avenidas do hipercentro da capital mineira. A diretora do Sindirede BH, o Sindicato dos Profissionais em Educação da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, Vanessa Portugal, falou sobre a manutenção da greve. Os próximos passos é tentar negociação com a prefeitura, que ela pare de ir para a imprensa, mentir sobre a situação da categoria. Nós estamos dispostos à negociação com a prefeitura. A prefeitura tem verba própria da educação, então ela tem condição de oferecer um reajuste superior, que respeite o reajuste do piso, que esse ano foi de 6,27%. E, além disso, responder as nossas outras pautas, o número de crianças por turma, o número de professores nas escolas, a questão da nossa carreira, da valorização dos trabalhadores aposentados, do nosso tempo de planejamento. Então, a gente espera que a prefeitura haja de forma responsável, chame para a negociação. Ontem, inclusive, o prefeito em exercício de Belo Horizonte, o presidente da Câmara Municipal da capital mineira, o vereador Juliano Lopes, esteve reunido com membros da Secretaria Municipal de Educação para tentar se discutir, tentar distensionar a greve, porque a greve chegou numa situação de tensão absurda. Inclusive, existe a possibilidade de uma manifestação dos profissionais em educação hoje no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, no momento da chegada do prefeito Álvaro Damião, que está prevista para algo em torno de 2h15 da tarde. Então, isso pode acontecer. O prefeito pode chegar em Belo Horizonte se deparando com os manifestantes profissionais em educação lá no saguão do aeroporto para poder falar sobre essa greve. Eu acho que a primeira coisa que o prefeito precisa fazer, as duas primeiras coisas que o prefeito precisa fazer. Em primeiro lugar, explicar por que tem 30 mil reais que foram destinados ao gasto público para essa viagem, já que a viagem, segundo ele, havia sido toda bancada pelo governo de Israel. E, em segundo lugar, imediatamente, já pegar algum representante ali, botar no mesmo carro e já ir no caminho de Confins até Belo Horizonte, já ir negociando essa situação da greve, porque está muito difícil. O governo do estado publicou hoje o edital para licitação para a construção do Super Hospital Padre Eustáquio, que será implantado em Belo Horizonte. Vamos ao vivo agora conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que por telefone traz os detalhes sobre esse assunto. Muito boa tarde, Giovanni. Você está agora na cidade administrativa, onde foi concedida uma entrevista coletiva dando detalhes, né? Perdemos o contato com o Giovanni? Daqui a pouquinho a gente dá continuidade a essa questão. O Giovanni entra ao vivo com a gente. E os deputados estaduais pressionam o governo de Minas para detalhar os valores reais da Codenge e da Codemig durante audiência pública na Assembleia de Minas. Detalhes com a repórter Gabriela Salles.
Deputados estaduais realizaram uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para discutirem a federalização da Codemig e da Codenge. Durante a audiência, o ex-presidente da Codemig, Marco Antônio Castelo Branco, afirmou que o repasse da companhia pode render ao Estado mais de 35 bilhões de reais, valor que poderia amortizar cerca de 20% da dívida estadual com a União. Só com a Codemig atinge-se o valor mínimo exigido para que a amortização elimine os juros reais a serem pagos. A deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, criticou o governo estadual por, segundo ela, omitir os valores reais dos ativos da Codemig e da Codenge. O governo Zema chegou nessa Assembleia sem transparência, né? Os seus secretários não informaram os valores. Como é que você tem um ativo que você não tem uma avaliação oficial sua do quanto vale? Você está oferecendo algo numa negociação e não está dizendo quanto você tem de avaliação oficial sobre o que você está oferecendo. Então foi grave, faltou transparência, faltou respeito com os deputados e com a audiência. Já o deputado estadual Cássio Soares, do PSD, afirmou que a base do governo aguarda a avaliação do BNDES para definir o valor real das estatais. Eu sugeri à base, à oposição, que é base no governo federal, a provocar o BNDES também, para que o BNDES faça essa avaliação o mais rápido possível. Porque hoje o que nós estamos precisando é de números oficiais que o governo federal vai acatar e vai aceitar. Nós também não queremos entregar ativos sem necessidade para a União. Mas nós precisamos chegar nos 20% que vai trazer o benefício do desconto dos juros para Minas Gerais. Os dois projetos foram analisados e passaram por votação na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia de Minas. Agora, os dois projetos seguem para votação em primeiro turno na Comissão de Administração Pública, marcada para esta quarta-feira. A expectativa é de que parlamentares da oposição solicitem mais prazo para analisar as propostas. Agora sim, vamos fazer a conexão direta com o nosso repórter Giovanni Rodrigues para ele falar sobre o lançamento do edital, né, que foi publicado hoje pelo governo do estado, o edital de licitação para a construção do Hospital Padre Eustáquio aqui em Belo Horizonte. Giovanni está lá na cidade administrativa, acompanhou uma entrevista coletiva que aconteceu agora há pouco e traz os detalhes desse edital. Muito boa tarde, Giovanni. Muito boa tarde André, boa tarde Raul, boa tarde a todos. Isso mesmo, viu André? O governo de Minas lançou esse edital para a construção desse um grande hospital, um grande complexo de saúde hospitalar, Padre Eustáquio, né, que será uma das maiores obras hospitalares aí do SUS no estado de Minas Gerais. Olha, com mais de 500 leitos, incluindo 100 de UTI e uma estrutura muito moderna. O hospital ficará no bairro Gameleira, em Belo Horizonte, o antigo Galba Veloso. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerê, o objetivo, olha, é ampliar o atendimento, né, com um aumento aí de 40% nas consultas especializadas e 60% nas internações, chegando a mais de 200 mil atendimentos e 30 mil internações por ano. O projeto é uma parceria público-privada, com investimento aí de aproximadamente 2 bilhões de reais, será aí ao longo de 30 anos, né, em busca de resolver problemas históricos na saúde pública, oferecendo um serviço mais eficiente, humanizado e também atualizado, viu? Olha, nós perguntamos aqui, né, o secretário, sobre essa questão dos hospitais, que envolve ali o Hospital Eduardo de Menezes, a região do Barreiro e também outros hospitais, se esses hospitais eles serão desativados. Ele disse que não, viu? Esses hospitais, inclusive o Eduardo de Menezes, ele será realmente aí utilizado ali naquela região que é grande ali do Barreiro, viu? Então, olha só, além disso, esse complexo que será construído, esse complexo aí, terá um novo laboratório central de saúde pública, reforçando a vigilância em saúde. Então, o edital, ele fica aberto aí até setembro de 2025, viu? Essa coletiva, André e Raul, foi aqui no Hospital Alberto Cavalcante, na região do Padre Eustáquio. E nós perguntamos para ele sobre a inauguração, né, dos hospitais regionais na região de Divinópolis e também de Teófilo Otoni. Fábio Baquerê disse que essa inauguração desses hospitais de Divinópolis e Teófilo Otoni será entre agosto e setembro. Está aí uma boa notícia. É com vocês no estúdio.
Obrigado. Essa questão dos hospitais regionais é algo que uma história que vem se estendendo há muito tempo. Já havia sido dito durante o primeiro mandato de Romeu Zema que era uma prioridade, que durante esses 4 primeiros anos isso ia acontecer e não aconteceu. Nós já estamos na metade do segundo mandato e os hospitais regionais ainda não saíram do papel. Agora vem a informação de que em setembro vai o de Divinópolis e vai o Teófilo Otoni. É meio que acreditando para ver? Não. Vamos esperar, né, André? Essas promessas já foram feitas e refeitas várias vezes. E é importante lembrar que regiões inteiras do estado dependem dessas unidades de saúde. Esses hospitais regionais, por isso que ele tem esses nomes de regionais, porque eles atendem não apenas a cidade em que ele está sediado, mas todos os municípios vizinhos. Então, são equipamentos de saúde fundamentais para a população que a gente espera que agora, finalmente, sejam inaugurados e colocados à disposição da população. E também tem um outro imbróglio envolvendo esses hospitais regionais, para quem está ouvindo a gente na América FM, na Cultura AM e vendo a gente na TV Horizonte, que é relacionada à contratação de pessoal para trabalhar nesses hospitais. Por quê? O governo do estado já disse por diversas vezes que não tem condições de fazer concursos públicos para a contratação de servidores de carreira. Então, qual é a opção do estado, principalmente para esses hospitais regionais? É a constituição dos chamados serviços sociais autônomos, né? As antigas OCIPs. É uma parceria público-privada para a gente poder traduzir melhor para você que está vendo a gente e ouvindo a gente. Só que para isso acontecer, precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o projeto de lei que autoriza o governo a estabelecer serviços sociais autônomos nos hospitais da rede FHEMIG. E aí esses hospitais regionais são construídos e estariam inicialmente sobre o arco de administração da FHEMIG. Vocês têm muita coisa para se resolver para fazer isso acontecer. Foi publicado no Diário Oficial do município dessa quarta-feira a lei que nomeia o viaduto localizado no cruzamento das avenidas Valdomiro Lobo e Cristiano Machado, em homenagem ao sargento da Polícia Militar Roger Dias da Cunha. É bom a gente lembrar que esse militar foi assassinado com um tiro na cabeça durante uma perseguição no bairro Arão Reis, na região norte de Belo Horizonte, em janeiro do ano passado. O autor do crime, de 25 anos, que estava de saidinha temporária quando matou o policial. Ele já, inclusive, foi condenado por esse crime. O sargento Roger Dias da Cunha tinha 10 anos de experiência e deixou um filho recém-nascido. Homenagem mais do que justa, né, Raul? Sem dúvida. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre uma manifestação artística mineira brasileira que se tornou patrimônio imaterial de Minas Gerais. É o Congado. Agora em Belo Horizonte, 12h20. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no som da América FM e também da Cultura AM, agora em Belo Horizonte, 12h24. Minas Gerais lança o Caminhos do Rosário, uma iniciativa que integra a cultura afro-mineira das Congadas à política de turismo da fé. Vamos ao vivo conversar com a Erlane Grace, que está no Palácio da Liberdade, um desses grandes patrimônios turísticos, culturais da nossa cidade, acompanhando esse lançamento que é de extrema importância para a cultura, para a religiosidade, para Minas Gerais como um todo, para tudo que nós somos, né, Erlane? Boa tarde. Boa tarde, André, Raul e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Minas dá um passo histórico na valorização das tradições afro-mineiras. Hoje aqui no Palácio da Liberdade foi lançado o projeto Caminhos para o Rosário, que é um mapeamento inédito das festas, dos reinados e das celebrações que homenageiam aí Nossa Senhora do Rosário em todo o estado de Minas Gerais. Olha só, vão ser mais de 700 festas mapeadas em 332 municípios mineiros, com mais de 1.100 celebrações de matriz africana. Essas manifestações, muitas vezes invisibilizadas, agora recebem
recebem o reconhecimento como patrimônio cultural e integram uma política pública de afroturismo. Essa agenda ela prevê um investimento de mais de 40 milhões de reais em editais voltados para a preservação e fomento das congadas no estado de Minas Gerais. E hoje aqui, durante o lançamento, representantes da Guarda do Congado de diversas cidades, como Betim, participaram aí de um cortejo simbólico no Jardim do Palácio. A programação ela inclui apresentações culturais, lançamento também de uma plataforma digital que possibilita as pessoas a fazerem a inscrição, o cadastro para serem aí reconhecidas. Quem está chegando aqui agora com a gente é a rainha Cassimira, Isabel Cassimira, rainha do Congado, que vai falar para a gente o que significa aí essa data no dia de hoje. Significa a coroação de uma vitória. Vitória do nosso povo que trabalhou tanto para que nós chegássemos aqui hoje, nesse momento, usufruindo do que foi plantado por eles. Certo. Rainha Isabel, e para a senhora acha que esse reconhecimento também ajuda a perpetuar a tradição mineira para os mais jovens? Ajuda sim, e a gente tem que ensinar os mais jovens, aqueles que vão ficar nos nossos lugares, a ensinar o poder público a como nos tratar. Porque não é só fazer de boa vontade, nem só fazer o mais bonito, é fazer o que nos contempla, que é venerar o Rosário de Maria com prazer e alegria, e a gente não é produto. Isabel, muito obrigada aí pela sua participação. Vamos ouvir agora também quem esteve aqui conosco nesse lançamento, que foi o secretário de Estado de Cultura e Turismo, o Leônidas de Oliveira, que falou da importância também deste dia de hoje para Minas Gerais. Vamos ouvir. Eu acredito e tenho fé no meu coração de que tudo que nós fizemos, que ainda é pouco, muito pouco, nesses anos que eu estou no poder público, mas nada me dá alegria, me dá satisfação e honra a memória do nosso Estado como a proteção das congadas, do reinado, dos saberes, como patrimônio de Minas Gerais e, graças a Deus, como patrimônio histórico do Brasil. André Raul, agora eu retorno para vocês aí no estúdio. Obrigado, Erlane. Parabéns. Eu acho que é um avanço significativo em termos da gente compreender o que somos, né? A construção do Brasil como ele foi, como ela é, e as próprias manifestações culturais, artísticas e de entendimento de fé, né? De manifestação de fé, né? Os negros que não podiam, infelizmente, por conta tudo que a gente tinha, não podiam estar em determinadas igreja para branco, igreja para negro. E aí o Congado fazia parte dessa manifestação da fé genuína dessas pessoas que eram escravizadas e que hoje têm reconhecido essa manifestação para todos nós, né, mano? É especial esse momento, né, Raul? Sem dúvida, é muito bonito, até porque é um tipo de conhecimento que é passado de geração em geração, que nenhuma escola ensina, mas que os mestres populares fazem com que isso seja perpetuado e se mantenha vivo. E que bom que agora, finalmente, o Estado está reconhecendo o valor dessa cultura, dessa prática, para que isso permaneça aí por muitos e muitos anos. E aqui eu quero fazer uma menção honrosa à comunidade dos Arturos, lá em Contagem, né, que é uma das defensoras dessa manifestação tão bonita que é do Congado. Olha só, gente, a Polícia Militar Rodoviária lança na manhã de hoje a operação especial de trânsito para o feriado de Corpus Christi. O repórter Giovanni Rodrigues acompanhou e chega com os detalhes. Olá, André, olá, Raul, muito boa tarde a todos. Olha, essa mega operação Corpus Christi 2025 começa hoje e vai até o dia 22 de junho, que envolve Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar Rodoviária e também Polícia Militar de Meio Ambiente. Essa mega operação Corpus Christi 2025 em todo o estado de Minas Gerais. As operações serão desencadeadas em mais de 200 pontos do estado. Segundo o capitão Luiz Fernando, são mais de 30 mil quilômetros de rodovia. Desses 30 mil quilômetros de rodovia, aproximadamente 3 mil quilômetros são rodovias federais delegadas à Polícia Militar Rodoviária. Agora fica aí também uma dica, um alerta para os motoristas ficarem atentos, né, capitão?
Importante chamarmos atenção neste momento, pois haverá um grande aumento de fluxo de veículos nas rodovias. Então, o cidadão precisa de ter atenção quando estiver na direção de veículo. Para isso, não utilização de telefone celular, respeitar os limites de velocidade, bom estado de conservação do veículo também é importante e chamarmos a atenção para não fazer uso de bebida alcoólica quando estiver na direção de veículo. E de acordo com o capitão Cristiano Pinto Coelho, toda essa ação envolve aí 2.000 policiais militares, com foco na fiscalização das rodovias e áreas rurais do estado, no combate ao uso e tráfico de drogas. O Batalhão de Meio Ambiente tem como missão a prevenção e a repressão dos crimes ambientais. Mas nesse momento a gente também está focado em garantir a segurança dos cidadãos que estão deslocando em seu momento de lazer, em seu momento de descanso, para balneários, chácaras, zonas rurais. Então, a nossa dica é que também observe as normas dos parques e locais onde busca frequentar, além de observar se aquele local é aberto à visitação. É com vocês no estúdio. A Polícia Rodoviária Federal também lançou hoje a Operação Especial para o feriado de Corpus Christi, nas rodovias federais do estado, com início na meia-noite de hoje até domingo, dia 22. Segundo a PRF, 800 policiais vão atuar na operação que visa a prevenção de condutas proibidas pela Lei de Trânsito, como realizar ultrapassagens proibidas, transitar com excesso de velocidade, embriaguez ao volante, entre outros. Também haverá restrições de veículos de carga nas rodovias para uma melhor fluidez no trânsito. Além das ações, das polícias, a rodoviária de Belo Horizonte também já se movimenta para o feriadão de Corpus Christi. Quem traz os detalhes é a repórter Letícia Bessa. Cerca de 143 mil passageiros devem passar pela rodoviária de BH nesta semana, entre os dias 18 e 23 de junho, feriadão de Corpus Christi. Esse total representa aumento de 0,2% em relação ao movimento registrado no mesmo feriado em 2024. Os dias de maior fluxo serão nesta quarta, dia 18, a própria quinta-feira, dia 19, além de domingo e segunda da próxima semana, dia 23. O dia de menor movimento deve ser o sábado, dia 21. Para atender à demanda, as empresas programaram quase 190 partidas extras para o período. Repórter Letícia Bessa. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, a CDL-BH, informou que o comércio está autorizado para funcionar normalmente durante o feriado de Corpus Christi, celebrado amanhã, quinta-feira. Porém, os comerciantes devem seguir algumas regras trabalhistas. A Prefeitura de Belo Horizonte também divulgou o planejamento de funcionamento dos serviços prestados pelo Executivo. Os cemitérios e funerais vão acontecer normalmente, assim como as coletas de lixo. E na área de saúde, as UPAs, as unidades de pronto atendimento, também vão funcionar normalmente. Só os centros de saúde que não vão abrir. Os ônibus e suplementares vão operar em escala de feriado. A programação completa do que abre e fecha em Belo Horizonte no feriado, você confere em nosso site tvhorizonte.com.br. Tá aí o site na tela, você pode também acompanhar toda a nossa programação e os artigos, Vai lá, dá uma olhadinha na Radar BH, coluna que eu escrevo diariamente lá sobre os assuntos de Belo Horizonte e de Minas no nosso site TV Horizonte. Agora em Belo Horizonte, 12h34, a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai conversar com o deputado estadual Antônio Arantes, do PL, para a gente falar sobre o agronegócio em Minas Gerais. É depois do intervalo. Voltamos com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h37. Vamos conversar agora com o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, do PL, que está aqui conosco. Obrigado, deputado, pela sua presença aqui na TV Horizonte, na Rádio América, na Rádio Cultura. O senhor que estava falando agora aqui, que é ouvinte assíduo da Rádio América, a gente fica muito feliz com saber disso. Eu gosto da rádio. Eu gosto de rádio, Então, quando você está viajando ou está na cidade mesmo, você gosta de sintonizar a rádio. E muito bom. É bacana. Vamos falar sobre agronegócio em Minas Gerais.
Desde o ano passado, já no fim do ano passado, dados do próprio governo do estado de Minas Gerais mostraram que na balança comercial mineira o agronegócio superou pela primeira vez a mineração no volume de exportações. Isso vem se repetindo durante esse ano. É a nova tendência para Minas Gerais ter não só a mineração, mas o agro como esse motor, deputado? André, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Muito bom nesse veículo tão importante, né? Então, Raul e André, obrigado mesmo, obrigado a todos também os telespectadores. Eu falo o seguinte, eu estou deputado, né? Mas eu sou produtor rural, né? Então, a minha vida, fui criado no campo desde criança e só saí da cidade quando eu fui me eleger prefeito aos 28 anos de idade. E a vida inteira acompanhando e trabalhando no agro e junto com as maiores cabeças do agro, né? Da pesquisa, da transmissão de tecnologia, pessoas, produtores, né? E o que a gente viu nos últimos anos foi uma evolução do agro assim acelerada, né? Tanto não só no estado como no Brasil. E determinados estados, por exemplo, cresceram muito mesmo, né? E Minas Gerais não tem sido diferente. Então, pela primeira vez, agora esse ano, o ano passado já foi assim, esse ano agora o agro ficou maior, o PIB dele maior do que o da mineração. E você tem uma ideia, enquanto o Brasil cresce esse ano 1,5%, deverá crescer 1,5%, o agro vai crescer 12%. Né? Isso aqui em Minas? Em Minas e no Brasil. E no Brasil, em Minas até um pouco mais. E com determinados produtos, em Minas mais até, deve chegar, provavelmente chega até a 18%, mas muito em função do café, porque o café teve uma acelerada na produção nem tanto, né, aumentou pouco, mas o que cresceu muito foi o preço, né, o preço dobrou nesse último ano, e isso também impactou diretamente. Mas com o café nesse preço, mesmo que não estivesse, também o agro estaria acima da mineração, e isso tem muitos motivos. Deputado, essa é uma bandeira que o senhor levanta há muitos anos, até por causa da sua história, né? E a gente vê que o Estado divulga todos os anos recorde de exportação, a produção sempre crescendo. Eu queria entender como que o Poder Legislativo, como que a Assembleia tem contribuído para os resultados do agro em Minas Gerais? Quais projetos o senhor destacaria? Bom, eu posso falar que você puxar muito para o seu lado, mas eu cheguei na Assembleia em 2006. Em 2007 nós estávamos já discutindo o Código Florestal mineiro e depois aí deu certo o nosso e aí foi o brasileiro. E foi de minha autoria. O Código Florestal simplesmente, o Código Florestal mineiro e depois o brasileiro, simplesmente destravou o agro. Porque antes qualquer atividade econômica, se você estivesse numa área com declividade acima de 45%, ela era ilegal. E aí isso estava fazendo, já estava tendo fiscalizações e já tirando o pessoal dessas áreas. Se você tirar o produtor dessa declividade de 45%, você elimina mais da metade da batata, hoje não, talvez menos um pouco, uns 30, 40% da batata do Brasil, do morango quase que todo, do café, mais da metade do café. Então, ou seja, a partir do momento que nós conseguimos aprovar o Código Florestal brasileiro, o mineiro e depois o brasileiro, e ficou muito claro que o Código hoje te dá uma condição de você produzir e preservar. É possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, produzir com consciência, né? Isso foi uma das maiores ações nossas e na época eu fui o propositor. Depois nós temos projetos também que isso impactou muito diretamente na vida dos produtores. Por exemplo, o queijo. Mas o que tem a ver um projeto de lei com queijo? Sempre foi tradição produzir queijo em Minas Gerais, mas dos 30 mil produtores de queijos em Minas Gerais, apenas 172 estavam legais quando eu assumi na Assembleia. E já peguei essa bandeira da legalização do queijo. Mas por que 172 estavam legais e os outros não? Porque nós fomos ver que para você ter uma queijaria legal, você gastava R$400 mil. Isso há quase 20 anos atrás. O cara produz 5 queijos, 10 queijos, era inviável. Aí, mas por que os 172 estavam legais? Aí você foi descobrir. Ele era empresário, ele era um médico, era um hobby, ele não era atividade econômica dele. E como nós íamos conseguir fazer esse produtor conseguir estar na legalidade? Buscando uma legislação de forma que fosse à altura dele, sem comprometer a qualidade, porque exigia 4 metros de altura de pavimento
com azulejo até na ponta. Não é azulejo a 4 metros de altura que vai fazer um queijo de qualidade. O queijo de qualidade se faz com educação. A pessoa entender que a mão tem que estar limpa, que a vaca tem que ter sanidade, que você tem que tirar a ordenha da vaca, imediatamente esse leite já tem que ir para a produção do queijo, ele não pode ficar ali fermentando, né, azedando, né? Então, na época nós conseguimos um projeto de 400 mil cair para 60 mil reais. E ano passado o queijo mineiro, inclusive o jeito de fazer queijo em Minas Gerais virou patrimônio imaterial da humanidade. Né? E aí, a partir do momento que nós conseguimos isso, a quantidade de gente passou a legalizar e aí aumentou aí a venda do seu produto com preços melhores, aí uma coisa puxa a outra. Concurso internacional, todo ano o Brasil ganha medalhas até de ouro lá na França. Você imagina o brasileiro ir lá na França e ganhar uma medalha de ouro, o melhor queijo do mundo. Agora, é fantástico. Então, mas isso aí é muito... A delegacia rural, por exemplo, a segurança no campo. O produtor rural ele é muito vulnerável, né? Criamos delegacias rurais, com um projeto de minha autoria. Hoje tem uma delegacia rural aqui pertinho, fica aqui atrás da FUNED. Logo daqui lá dá para ir a pé. É uma delegacia que só cuida de crimes do campo e já pegou muita quadrilha, né? E hoje já tem as delegacias regionais também. Agora, deputado, o senhor falou de duas culturas que são muito características de Minas Gerais, café e leite, né? Café com leite, né? Café com leite, né? Mas a gente tem outras culturas que podem alavancar ainda mais a produção agrícola em Minas Gerais. A gente tem dados do Estado, 46% das exportações no primeiro quadrimestre desse ano vieram quase metade. Quase metade do que Minas exportou para o mundo veio do agro. Sem dúvida. Agora, você tem já a soja que cresceu muito, o milho também, né? O milho a gente fala de safrinha, né? Porque você põe a soja, depois coloca o milho no mesmo ano. Mas nós temos outra atividade que está crescendo muito e já gerando muito emprego, e principalmente no turismo, que é o vinho, né? Vinho, né? O vinho de Minas, hoje nós já podemos falar que há uns 5, 6 anos atrás não tinha 5 viniculturas em Minas Gerais. Nós já está chegando a 50. Temos vinho no sul, vinho Diamantina, né? Olha, tem vinho hoje de qualidade em qualquer lugar do estado. O que ganhou um prêmio até com o melhor vinho tinto do Brasil é de Sacramento, aqui pertinho de Araxá. Vinho no sul, ali na região de Andradas, na região de São Gonçalo de Sapucaí, Cordisvândia, vinhos maravilhosos. Tem o vinho Luiz Porto, né? É fantástico. Isso tem vinho agora, inclusive do norte de Minas, que é grão mongol, um vinho de qualidade, de diamantina, da mesma forma. Então, isso e a atividade da vinicultura hoje, vitinicultura, está crescendo e muito. Outra que está crescendo também é do azeite, ganhou o prêmio até internacional também, com o prêmio. É fantástico. E são culturas que também conseguem agregar a força do turismo junto com elas, né? Isso, principalmente o vinho, né? Agrega muito o turismo, vinho, queijo, né? Hoje tem a Rota do Queijo. Essa semana passada teve um evento aqui na Expo Minas, Expo Minas e Gameleira, né? no evento lá do Mega Leite. O que tinha de queijo de qualidade, de quantidade, o pessoal vendeu tudo. Semana que vem tem Expo Queijo lá em Araxá. Em Araxá, dia 26, né? E depois, no domingo, teve, chama Made in Minas, foi lá na Savassi, também um evento fantástico. Apresentaram um queijo lá de 130 quilos, né? O super queijo, ganhou o prêmio também, da mesma forma. Tinha vários queijos grandes, já tinha queijo de 40 quilos, de 50 quilos. Ou seja, o queijo virou realmente esse sucesso. Então, isso está gerando muito desenvolvimento, independente também do café e do leite, diretamente o leite que se leva para as indústrias. No Rede Notícia de hoje, estamos conversando com o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, do PL. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta aqui com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h e 50 minutos. Voltamos a conversar com o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, do PL. Deputado, você vai receber agora, né, no fim desse mês, a medalha ministro Alisson Paulinelli, que é um reconhecimento a todo o trabalho que o senhor executou durante todo esse tempo em trabalho para o agro. E o ministro Alisson Paulinelli, professor Alisson Paulinelli, é uma pessoa que revolucionou o agronegócio no Brasil, a agricultura no Brasil, porque fez com que a agricultura brasileira começasse a andar de mãos dadas com a pesquisa, com o desenvolvimento tecnológico, e fez o Brasil se tornar o grande celeiro do mundo que ele é hoje. O que
o que nós em Minas ainda podemos fazer ainda mais pelo agronegócio? O senhor estava falando de uma lei que o senhor aprovou agora, no ano passado, depois de muito tempo de luta, que aumenta o espectro de volume de recursos para a EPAMIG. Explica para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte o que é a EPAMIG, que está ali na Avenida Silviano Brandão, e muita gente nem sabe o que ela é. A EPAMIG é uma empresa pública, né, de pesquisa agropecuária. É a nossa Embrapa Mineira. É a Embrapa Mineira, seria a Embrapa menor, né? Embrapa do Estado. E realmente tem pesquisas fantásticas, só que eles sempre vieram com muita dificuldade, porque o valor, o orçamento anual deles era muito baixo. O ano passado, para ter uma ideia, foi em torno de 3 milhões de reais. Com o projeto que eu consegui aprovar na Assembleia e o Estado apoiando esse projeto, esse ano ele vai chegar a 40 milhões. É muito dinheiro. Ou seja, então vai poder contratar mais técnico, buscar novos projetos de pesquisa, né? E as pesquisas, normalmente, não é só lá, em qualquer lugar do Brasil, acredito do mundo também seja, as pesquisas não são fechadas ali só dentro do poder público. Você busca também apoio da iniciativa privada, né? Muitas vezes tem uma iniciativa privada, tem determinadas coisas que eles começam a descobrir ali que precisam de um incentivo e até de capital, né? E de mais gente para ajudar. Então, traz aquilo para dentro. E aquilo que nasce dentro ali mesmo. Então a pesquisa em Minas Gerais vai ter realmente, já está tendo, né, esse ano agora, que já tem de coisa avançada, que estava parado, não é pouco não. É um projeto que realmente está fazendo a diferença. O outro que vai impactar também na produção, aprovamos também o ano passado e foi de minha autoria, é o que dinamiza, a gente fala, a reservação de água. Muitas vezes o pessoal fala assim, o pessoal quer agredir o meio ambiente, fazer represa para todo lado. E não é isso. Eu falo o seguinte, porque reservação de água é você reservar não aquela água que corre no dia normal, é reservar o excesso de água. O que é o excesso? Aqui em Belo Horizonte chove mais de 1.500 milímetros por ano. Aqui na bacia do Rio das Velhas, na bacia do Rio Paraupeba, está aqui atrás da gente. Essa água vai para as nascentes, para os córregozinhos ali, né? Daí vai para o Rio Paraupeba e para o Rio das Velhas, e do Rio das Velhas para o São Francisco, do Rio São Francisco para o mar. Aqui mundo de água, inclusive causando enchente. Por que não reservar essa água? O excesso da água. Então você deixa o rio naquela cota normal, perenizando aqui os córregos, e o excesso você capta. Como é que você faz isso? Reservando. E a reservação você tem impacto. Você vai fazer uma represa ali, por exemplo, de 2 hectares. Então, às vezes, tem árvores, tem determinadas coisas que vai ser realmente inundado. Só que você cria um microclima, assim, melhora o microclima, você melhora não só para a fauna, mas para a flora, mas para a fauna também. Os animais passam a ter acesso com mais facilidade, as aves passam a ter acesso com mais facilidade, e você vai fixar o produtor no campo, que vai poder pegar aquela água e irrigar a sua produção. Né? E a água é fundamental. Então, esse projeto foi aprovado. Isso, segundo o secretário de Agricultura de Minas Gerais, o Tales Almeida, ele fala que vai ser a maior entrega do governo do estado do governo Zema. Nesses 2 mandatos vai ser esse projeto de reservação de água em Minas Gerais. Isso já começa agora esse ano? Isso vai ser, eu aprovei o ano passado, aí entra a parte do pessoal do meio ambiente, para regulamentar, para evitar... Né? Então agora, dia 28 de julho, lá na cidade no norte de Minas, esqueci o nome da cidade ali, Januária. Lá em Januária, o governador vai fazer a sanção do projeto. E quanto que o senhor recebe essa comenda do professor Ulisses Paulinelli? Eu vou receber agora dia 29, né, vai ser no domingo, lá na cidade de Bambuí, que é a terra natal do Dr. Alisson. Eu estou muito feliz porque a gente foi um jurado, né, que escolheu, e eu estou sendo agraciado com essa medalha tão importante. O Dr. Alisson é uma pessoa que eu tinha um carinho especial, e ele tinha comigo também. O Dr. Alisson é das últimas pessoas que ele falou antes de falecer, foi comigo, né? Eu estive no Madre Teresa, eu falei, vou lá só visitar e dar um abraço nele, porque ele estava com um problema respiratório muito forte, eu não vou provocar ele em nada. Mas não teve jeito. Ele é que me provocou, ele conversou mais de meia hora e falou, olha, o Brasil alimenta 1,2 bilhão de pessoas no mundo. Isso é por causa do agro, por causa dos trabalhos que nós todos fizemos. Agora a responsabilidade sua de continuar ajudando, porque você já reconhecia o trabalho que a gente fazia. Vários projetos meus, inclusive, teve o apoio dele. Inclusive esse da reservação de água foi fundamental. Mas ele só, em 2050 o mundo vai ter 10 bilhões de pessoas. O único país que tem condição de colocar comida na mesa desse povo do mundo inteiro é o Brasil.
Então, então ele era um homem assim à frente da gente há muito tempo, né? Tô vendo aí, desde o que chegou, isso já é uma coisa tradicional do senhor, né? Todo mundo sabe. O senhor anda com um tercinho para todo lado, para tudo quanto é tempo. Amanhã nós vamos ter a torcida de Deus aqui em Belo Horizonte. O senhor, como católico fervoroso, cristão fervoroso, como é que você vê esse evento tão importante para a nossa fé? Eu tenho uma tese comigo, né? Deus na frente, eu tenho muita fé. Gente boa do lado, que não adianta você ter fé e andar mal acompanhado. Né? E trabalho, porque as coisas não caem do céu. Então essa é a minha tese. E oração. A oração é o combustível, né? Que você tem que levantar cedo, já tem que abastecer você com oração. E eu faço isso todo dia, a reza do terço, com as orações que eu tenho comuns que eu faço, de vez em quando você aprende umas outras. Frei Gilson, por exemplo, adoro Frei Gilson, adoro aí a doutora Filó, então nas viagens, colocando ali e tudo. Então eu falo que sem fé eu não paro em pé. E eu sou de família, minha mãe, meu pai, meus avós dos dois lados, sempre muito fervorosa, aprendi essa rotina, né, de missa, de terço, de oração e de fé mesmo. Um evento como esse no Mineirão, ele é magnífico, né? Porque você imagina um espaço que você coloca ali 60 mil pessoas, 100 mil pessoas, não sei quantos vai ter, ali com o mesmo propósito, né? De oração, de fé, de despertar as pessoas, de acolher as pessoas, né? Então é fantástico, né? E a torcida, eu falo que eu torço para o Cruzeiro, sou cruzeirense, né? Então tem os atleticanos, tem os americanos. Agora Deus não, Deus é um só. Né? Deus é um só e nós somos todos torcedores, estamos na torcida de Deus e é bacana demais um evento como esse. Deputado, obrigado pela sua presença aqui, portas abertas sempre na Rede Catedral de Comunicação, no Rede Notícias, para o senhor sempre falar acerca do que é feito todo santo dia no parlamento, porque muita gente acha, o que os deputados fazem? Está aí, ó, é um projeto de lei daqui, um outro projeto de lei dali, é uma portaria que vocês analisam, é tudo isso que acaba modificando a vida de cada um de nós. Parabéns pelo seu trabalho e as portas abertas sempre para o senhor aqui. Obrigado. Eu falo que o poder só tem valor quando você usa ele para transformar a vida das pessoas para o bem. E o cargo de deputado é um grande instrumento para transformar. Meu propósito, meu compromisso, a minha vida inteira foi nisso, né? De usar o cargo para melhorar a vida das pessoas. Quando eu melhoro a vida das pessoas, só a felicidade que a gente fica de fazer o bem, a gente só cresce, né? Então é Deus na frente, gente boa do lado e trabalho, porque as coisas não caem do céu. Exatamente. Amanhã, olha só, gente, amanhã, a partir já do Rede Notícia, a partir, aliás, do Tribuna Livre às 11 da manhã, a gente vai estar acompanhando, fazendo uma cobertura especialíssima sobre esse Torcida de Deus, a 16ª edição, que marca os 50 anos deste que é o maior evento católico de todo o Brasil. Nós vamos estar com equipes no Mineirão, equipes nas imediações do estádio da Arena Mineirão, trazendo toda a chegada das caravanas. Aqui no Rede Notícia também a gente vai trazer essas informações e a partir de 1 da tarde, eu e a Adriana Ferreira vamos acompanhar para você que não vai poder estar no Mineirão, mas acompanhar com a gente aqui na TV Horizonte, no nosso YouTube, no TV Horizonte.oficial e também no Som da América FM e da Cultura M. Agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Amanhã a gente está de volta, né, Raul? Com certeza. Boa tarde a todos. Amanhã, meio-dia, a gente está de volta. Entra lá no nosso YouTube, no canal oficial do Rede Notícia, Rede Notícia TVH. Se inscreva, ative as notificações. E eu te espero amanhã ao meio-dia. Agora, na sequência da nossa programação, você fica com o Júnior Brasil, Bola na Rede, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. Rede Notícia volta amanhã ao meio-dia. Uma boa quarta-feira para vocês. Tchau.